Tá ao vivo aí? Não? Ali também, confere que nós estamos em 2 celulares, um pelo Vegânico e outro pelo Cacau Vanilla. Não foi lá? Confere lá, Não. Holanda, por favor. Verificando a conexão. Tá no Wi-Fi já? Onde ele deitou? Melhor ali. É, mas ali o você vai chutar ele. Tá rolando? Só aguardar um minutinho aí, pessoal. Já vamos conectar no outro Instagram. Deu? Foi ali? Fechou. Então tá. Só para explicar aqui, nós estamos no canal do Vegânico, que eu conduzo, que eu sou o Cauê, para quem não me conhece. E no outro celular, nós estamos pelo Cacau Vanilla, que é da Renata. E justamente eu não entendo nada de confeitaria, então eu convidei ela para fazer uma live hoje aqui com vocês. Ela vai falar um pouco da história dela como confeiteira, como nutricionista. Vai fazer uma receitinha, que é uma receita simples, mas assim que pouca gente saberia fazer em casa, chegar nessa textura, nessa consistência que ela vai fazer aqui pra gente. Depois a gente vai falar um pouco para abrir para perguntas. Depois, não façam perguntas agora, por favor. No momento que for para fazer perguntas, a gente dá um ok. Tem algumas perguntas também que eu já separei, que mandaram por e-mail ou por direct pra gente, quando a gente comunicou que ia fazer a live, ok? E é isso. Depois a gente abre espaço para vocês. E vamos falar também em especial um curso que nós estamos lançando em parceria, mas no final também a gente dá um pouco mais de detalhes de como vai funcionar. Vai ser um curso online, na verdade, mas a gente fala como vai funcionar, quantos módulos vão ter e preço, enfim, tá? Antes da gente começar a cozinhar, fazer a receitinha aqui, eu queria que a Rê falasse um pouquinho de como ela chegou até aqui. Só um detalhe, se o pessoal não estiver escutando, dá um toque aí, fala se tá tudo bem, tá bom? A princípio parece que tá tudo ok, mas... alguém já falou? Tá, beleza. Rê, fala um pouquinho pra gente da sua história, como é que você virou nutricionista, confeiteira, como você criou sua marca, enfim. Legal, vamos lá. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, então, eu sou Renata Baldin. Sou fundadora da marca Cacau Vanilla, especializada em confeitaria vegana e também funcional. Mas, na verdade, a minha formação é de nutrição. Então, eu me formei em nutrição já em 2008 e comecei a trabalhar com a nutrição funcional depois de 2 anos. E atendimento clínico sempre, só que ao mesmo tempo eu sempre adorei cozinhar, nas viagens entre amigos sempre cozinhava. E gostava muito dessa parte porque a minha família é de grandes confeiteiras, avós, mães, tias, sempre fizeram muitas sobremesas, doces, salgados para fora. E eu cresci nesse ambiente de confeitaria e de culinária. Então, desde pequena me interessei pelo assunto. E a partir de um determinado momento, cerca de 6 anos atrás, eu decidi me aventurar e criar algum produto que fosse saboroso e também trouxesse essa pegada mais funcional. E eu escolhi a parte de confeitaria, que eu tenho sempre tive uma queda aí para essa parte de sobremesas e doces. Então criei meu primeiro produto, que foram as trufas funcionais, e depois sempre fazendo em casa, fui evoluindo para algumas outras receitas e aos pouquinhos toda aquela ideia foi criando forma e eu decidi realmente abrir um espaço, pegar um cantinho, aluguei um espaço para montar minha própria cozinha e aos pouquinhos as coisas foram caminhando. Então comecei assim de pouquinho, fazendo tudo sozinha, como acho que a maioria das pessoas começam dessa forma, né, fazendo em casa, tudo sozinha, e aos pouquinhos as coisas vão evoluindo. Então hoje eu tenho uma produção com uma equipe que me ajuda bastante e a gente veio com essa proposta nova aí de cursos online, já que eu já dou há algum tempo cursos também presenciais de confeitaria, culinária,
E a gente está com esse novo molde, porque muita gente mora longe, pede bastante para a gente trazer esse conceito para ir para as plataformas. E hoje eu vou ensinar uma receitinha bem tranquila para vocês, só que ao mesmo tempo super saudável, funcional e, claro, 100% vegana. Mas antes a gente vai começar com as perguntas, né? Eu acho que você pode ir já fazendo um pouco, e aí enquanto você vai começando, eu já vou fazendo umas perguntas aqui, e aí depois a gente abre perguntas para o pessoal da live. A gente vai batendo um papo. Então, essa receita que eu vou mostrar para vocês hoje, nada mais é do que um creme de chocolate, ou se vocês quiserem chamar de mousse de chocolate, à base de abacate. Eu sei que tem muitas receitas à base de abacate, só que essa receita em particular, eu acho que ela fica com uma textura, um sabor assim únicos, que ninguém diz que tem abacate ali naquele creme. Eu particularmente sou uma pessoa que sou mais sensível ao gosto do abacate num paladar mais doce. É uma receita que eu consegui realmente provar e falar, realmente não parece que tem um abacate. Mas para quem gosta de abacate, melhor ainda. Por que o abacate? Ele entra nessa receita no substituto, por exemplo, de um creme de leite, de uma receita tradicional, porque ele também é bem rico em gordura. O que dá cremosidade nos cremes? Porque eu recebi bastante pergunta relacionada eu tenho dificuldade de fazer recheios e cremes. E essa é uma receita que dá para ser consumida de colherada, como a gente vai fazer hoje, mas ela pode ser muito bem adaptada para um recheio de um bolo, uma cobertura de uma torta ou até um recheio de uma torta, porque ele fica bem cremoso. Então, para trazer essa cremosidade para a receita vegana, eu gosto muito de usar bases gordurosas, como o abacate ou a castanha de caju, ou também eu uso bastante o tofu, que também traz essa cremosidade, e as raízes. Batata doce, inhame, cará, são raízes que também são super versáteis, são mais neutras e encaixam para fazer esses cremes e recheios. Então, primeiro de tudo, aqui a gente vai usar... Como chama a receita? É mesmo. A receita é um creme de chocolate ou mousse de chocolate com um coulis de frutas vermelhas, que nada mais é do que uma caldinha de frutas vermelhas mesmo, que a gente vai fazer na segunda etapa. Então, primeiro eu vou começar com um creme de chocolate, que aqui eu vou usar o chocolate 50% cacau, da Chocolife, que é uma marca que eu gosto bastante, porque é totalmente vegana, não tem nenhum traço de leite, é zero açúcar, com adoçantes mais naturais, e não tem traço também de glúten, para quem tem problema com isso. E a gente vai usar a versão 50, mas para quem quiser um paladar mais amarguinho, pode usar 70, 60, 80, enfim, fica a critério. Então, primeiro a gente vai colocar para derreter o chocolate, eu vou colocar em banho-maria, quem quiser colocar no micro-ondas também é possível. Então, aqui a gente vai jogar. Aqui eu tenho uma panela com água aquecida, eu vou ligar um pouquinho para aquecer um pouquinho mais, porque ela ficou parada um tempinho. E com o calor do vapor, esse chocolate vai começar a derreter. Aqui é bem rapidinho. Ó, já coloquei, ele já começou a derreter. O ideal do banho-maria é você ferver essa água já com a panela, ou um bolzinho que encaixe bem. Ferve, aquece bem, desliga o fogo e aí joga o chocolate, tá? Aqui eu vou aquecer um pouquinho mais junto porque ele já estava mais friozinho. Enquanto isso, eu vou transferir todos os outros ingredientes para o liquidificador. Então eu vou transferir o abacate. Aqui eu tenho cerca de 300 gramas de abacate e o chocolate a mesma coisa, 300 gramas de chocolate amargo vegano. Aí você pode usar o que for da sua preferência. 50, 70, tanto faz? Você está usando 50? Eu estou usando 50, mas quem quiser um paladar mais amargo pode ser uma porcentagem maior aí de cacau. Em questão aí da parte funcional da receita, por que essa receita é funcional? Porque a gente traz um chocolate com alto teor de cacau, além do cacau em pó 100%, que é riquíssimo em antioxidantes. O abacate, que tem bastante ômega 9, que é uma gordura
monoinsaturada, super saudável. Também tem bastante beta-citosterol, que é uma substância que ajuda a controlar o hormônio do estresse, que é o cortisol. E a gente vai usar para adoçar o açúcar de coco, que tem baixíssimo índice glicêmico. O que significa isso? Significa que esse carboidrato do açúcar, ele é lançado na nossa corrente sanguínea de forma mais lenta, o que é interessante. O açúcar refinado, o açúcar de cana, ele tem alto índice glicêmico, então ele geralmente, a gente consome esse alimento com esse açúcar e dá aqueles picos de glicose que não são interessantes, que aumenta o risco de doenças, aumenta a questão de risco para diabetes. Então a gente sempre prefere essas opções mais naturais e menos processadas possível. Então eu vou já colocar aqui o açúcar também. Quanto que tem aí? Aqui de açúcar a gente coloca 100 gramas de coco. Cacau 100% puro, 40 gramas. Eu costumo pesar tudo em confeitaria, porque um pouquinho que você coloca mais a menos, a minha xícara é diferente da sua, a colher é diferente da sua. Então, eu gosto sempre de pesar para dar bem certinho. Ô Rê, todas as suas receitas, então, funcionais seriam o que exatamente para o pessoal entender? É tipo sem açúcar? O que é uma receita funcional? Exato. Então, para mim... Peraí, só deixa eu mexer um pouquinho aqui para não queimar. Já dá para desligar o fogo. Então aqui vocês podem ir mexendo para o chocolate e derretendo com mais facilidade. Então o que é uma receita funcional para mim? É uma receita que traga substitutos de ingredientes realmente, verdadeiramente saudáveis. Então, ingredientes minimamente processados, naturais, o quanto mais natural possível. Então aqui a gente pode colocar, como eu dei o exemplo, a gente usou o abacate, que é uma gordura super saudável, um chocolate amargo com ingredientes todos naturais, um cacau 100%, a gente já vai passar por um leite vegetal também super natural, sem conservantes, sem aditivos químicos. E então, para mim, eu acho que a receita funcional ela tem que trazer ingredientes que vão agregar esses benefícios para a saúde. E não apenas sem glúten, sem lactose, como muitos produtos a gente vê no mercado com esse título de funcional ou de saudável, porque é sem glúten ou é sem leite, mas quando você vai ver o ingrediente, realmente tem um monte de tranqueirinha ali misturada que não é verdadeiramente funcional. Mas os seus, de maneira geral, eles são saudáveis, funcionais, como você diz, mas também você não coloca nada de açúcar. Depende da receita, por exemplo. Eu uso muito o açúcar de coco, que é um açúcar que eu considero bem mais saudável do que um açúcar Mas o tradicional refinado. Você nunca usa, o açúcar refinado? De cana eu uso só o demerara orgânico em uma receita. Entendi. Em 2 receitas. Então, o resto, ou eu uso substitutos ao açúcar, como adoçante. Eu gosto muito desse da Chocolife, que é a mesma marca do chocolate, que é um mix de adoçantes naturais, que se chama Soft Sugar. Então, é um mix de eritritol, polidestrose e stevia. Então, não deixa o sabor residual e traz uns substitutos um pouco mais saudáveis do que os adoçantes que a gente tinha no mercado antigamente. Ou se não, uso bastante também o néctar de coco, que é a versão do açúcar de coco na forma mais viscosa, como se fosse um mel, um melado. Também Legal. são algumas opções que eu gosto de substituir. E tâmara também. Frutas secas, no geral, são ótimos substitutos em algumas receitas. Não são todas as receitas que elas se encaixam, mas passa branca, passa negra, a tâmara também são boas substituições. Mexer mais um pouquinho aqui. Você vai testando em cada receita, você faz um tipo de açúcar diferente, então, assim... Exato, porque depende do tipo de sobremesa, uma sobremesa mais neutra, que ela precisa ficar clarinha e com sabor neutro. Uhum. Não dá para colocar um açúcar de coco ou um melado ou qualquer outro que interfira muito no sabor. Então eu opto ou por adoçante ou até por um demerara. Sabor ou aparência também, E né? aparência, porque se você vai combinar, geralmente, algumas receitas com frutas, eu não gosto de colocar o açúcar de coco, nem o melado, porque eles
brigam no sabor, por exemplo, com frutas vermelhas, ou muda a coloração, aí não fica com aquela aparência que a gente deseja. Então depende muito do caso. E frutas secas eu uso mais em tortas. Bolos também dá para usar, mas depende do bolo, fica mais pesado, não fica fofinho. Então a gente tem que trabalhar com sabor, com textura, então pensar em várias variáveis dependendo do caso. Aqui por último, quase último, que é o leite de amêndoas. Pode ser qualquer outro vegetal, pode ser um leite de castanhas, pode ser um leite de amêndoas ou o leite de coco, que são os meus 3 preferidos. Não gosto muito de usar o leite de arroz, por exemplo, mas o de aveia poderia. Quem não tem problema com glúten, o leite de aveia cai bem aqui nessa receita. Eu vou mostrar aqui esse que eu uso bastante, que é um leite pronto da Pamalani, que ele não tem conservantes, não tem aditivos químicos. E vocês podem fazer também em casa o leite vegetal de vocês, né? O coco é bem simples, o amêndoas também. E o de castanha mais ainda porque não precisa coar, castanha de caju. Então eu vou adicionar aqui o leite. E a gente vai bater um pouquinho antes de incorporar o chocolate. Vou colocar já também uma colher de sobremesa de extrato de baunilha. Acho que você não falou a quantidade. O leite são 300 ml. Então é 300 de leite, 300 de chocolate, 300 de abacate, 100 de açúcar de coco, 40 gramas de cacau puro, uma pitadinha de sal, que o sal ele serve para realçar o sabor da receita do sabor doce, e o extrato de baunilha que dá um toquezinho legal também. Então agora aqui é só bater. Tá indo. Aqui eu vou dar uma mexidinha aqui embaixo. Pode ser leite de amendoim? Leite de amendoim pode, só que o leite de amendoim ele já tem um sabor mais característico, não é tão neutro. Mas amendoim com chocolate combina muito bem, então poderia ser também. Ó, agora que já incorporou bem aqui todos os ingredientes, ó como que fica brilhante, cremoso. Vai ficar mais ainda quando a gente colocar o chocolate derretido. A maioria das receitas, desculpa, é só com cacau, abacate e algum adoçante ou açúcar. Quando a gente coloca o chocolate, a dica dessa receita é o que sobressai mais. Fica um creme muito mais saboroso do que só usar o cacau, por exemplo. Obrigada. Já dá pra comer assim, já. Aí fica aquele cheiro bem ruim aqui de chocolate derretido. E agora a gente vai bater novamente. Eu vou misturar um pouquinho com a espátula para ajudar o chocolate a incorporar melhor. E a gente bate de novo. Ô Rê, tem até uma pergunta aqui, já que a gente está fazendo Então, isso. antes de bater, pode falar. O que você costuma usar para substituir o ovo? Porque acho que isso é uma pergunta que todo mundo faz, assim, e chegou muita pergunta falando sobre isso. Como substituir ovo numa receita vegana? Uma das maiores dificuldades da receita vegana realmente é a substituição do ovo. O que eu mais utilizo nas receitas é a farinha de linhaça. Prefiro a linhaça dourada, que é mais neutra, tanto de cor e sabor.
Uso também biomassa de banana verde, é um dos meus coringas na confeitaria, biomassa, porque ela dá textura, ela dá liga. Dá para usar também purês de frutas, purê de maçã, purê de banana. Eu uso muito purê de maçã em bolo junto com a biomassa e um pouco da farinha de linhaça. E são os 3 que eu mais utilizo. Legal. Biomassa, farinha de linhaça e o purê de fruta, que eu consegui me adequar melhor. Tem inúmeros substitutos, né? A chia também. A chia, ela funciona porque ela dá bastante liga, ela solta bastante aquele gelzinho, né? Tem bastante fibra. Né? Chia hidratada ou a farinha de chia. Só que ela não é tão neutra. Para confeitaria, às vezes fica com gosto forte de terra ou fica muito escura porque ela é pretinha. Então, por isso que eu prefiro a linhaça. Legal. Podemos bater? Vamos. E aqui tá prontinho, é só isso. Derreti o chocolate, bati todos os ingredientes no liquidificador, incorporei o chocolate, bati mais um pouco e nosso creme tá pronto para ir para gelar. Então, não sei se vai dar para vocês verem muito bem, mas essa é a textura, ele fica super cremoso e bem brilhante. E aí a gente tem que levar para gelar. Eu já trouxe um, que a gente vai montar depois aqui para vocês verem, já firminho. Mas antes disso a gente vai fazer a caldinha de frutas vermelhas para servir junto. Vocês poderiam, por exemplo, parar por aqui. Só fazer o creme de chocolate, leva para gelar e já tá perfeito para ser consumido. A gente só deu uma incrementadinha, né? Quanto tempo na geladeira, Rê? Olha, cerca de 3 a 4 horas na geladeira, ou se quiser acelerar um pouco no freezer. Mas pelo menos 4 horas na geladeira para dar uma firmadinha aqui. Beleza. Boa. Então vamos só mudar de lado aqui. O pessoal tá falando se vai deixar a receita depois. Tem gente pergunta que não pegou todos os... Ah, sim. Podemos, né? Deixar. Cauê? Podemos. Cauê, vou dar um jeito. Manda. Depois eu posso enviar um e-mail também para quem se cadastrou na nossa base lá. Se você não se cadastrou, se cadastra lá veganico.com.br, veganico com K. Você coloca o teu e-mail, o teu nome, e aí a gente vai mandar um e-mail provavelmente sábado, assim, a gente manda um e-mail com a live que a gente gravou aqui hoje, e lá vai ter os valores, as coisas da receita, as informações, ok? Maravilha. Então aqui a gente vai fazer o coulis de frutas vermelhas, que é muito simples também. Eu vou usar frutas vermelhas, pode ser a de preferência de vocês. Eu estou usando amora e framboesa congeladas, na verdade elas ficaram fora, degeladas, porque se fica muito gelado ou congelado a gente não consegue bater. Então, mesmo se vocês forem usar a congelada, deixa um tempo fora da geladeira ou no dia anterior na geladeira, para ela ficar molinha. Por isso que ela tá com bastante calda, porque ela estava congelada e foi derretendo. Para adoçar, nesse caso aqui eu vou usar o xarope de agave, que ele é um sabor mais neutro, e nessa receita fica melhor um substituto de açúcar mais viscoso. Ou vocês poderiam colocar um açúcar mesmo, mas não recomendo, como eu estava dizendo antes, o de coco, melado, porque tem sabor forte, não combina muito bem com as frutas vermelhas, na minha opinião, tá? Então, um sabor mais neutro fica melhor nesse caso. Então, aqui eu coloquei 200 gramas de frutas vermelhas no total. Então, eu coloquei 100 de amora e 100 de framboesa. E eu vou acrescentar 100 gramas de xarope de agave. Tava pensando aqui, amanhã eu vou fazer um post, então,
com uma fotinho daqui, eu já ponho a receita embaixo. Fica mais fácil também. Tranquilo. Né? Sim. Tô pedindo e-book disso. Desse aqui exatamente não vai ter, mas tem umas receitas bem interessantes que a gente vai falar depois para vocês, que são receitas bem mais complexas também, mas que receitas de tortas que daria até para você vender se realmente você quiser empreender na área e tal. Esse aqui é mais um tira-gosto para você talvez fazer em casa, matar a vontade de doce. É uma receita bem simples, bem né? simples. Não tem muita dificuldade, qualquer pessoa é capaz de fazer, porque é bem tranquilo. Aquele que o Cauê está comentando são receitas um pouco mais elaboradas e que realmente, para quem quiser empreender nessa área, fazer, incluir alguém que já tenha um negócio de alimentação, quiser incluir as sobremesas funcionais e veganas, é super indicado, porque são realmente receitas diferenciadas. Então aqui, para continuar, eu vou colocar agora o óleo de coco, que é cerca de 10 gramas. Uma colher de sobremesa, mais ou menos. E uma colher de sopa do sumo de limão. Pode ser o limão Tahiti. Aqui eu escolhi usar o siciliano, que eu gosto bastante. Dá um aroma especial, mas pode ser um ou outro. E agora é só bater também. Muito complicado, já está pronto. É basicamente isso. E ó, com a mistura do óleo de coco, ele dá essa emulsificada, então fica mais cremosinho também. Ó, que bonito que fica. Então esse daqui vocês podem usar em inúmeras receitas também, para servir junto com um brownie, servir com alguma outra torta, fazer aquele enfeitezinho no prato bonito para quem, né, tem restaurante, etc. Então é uma receitinha que fica deliciosa para servir com diversos tipos de preparações. Então agora chegou a parte final que a gente vai montar aqui nossa taça com esse creme delicioso. Esse daqui então já ficou na geladeira. Olha que bonito que ele fica. Fica super cremoso. Aí a gente joga aqui a caldinha. Esse daqui eu já ensinei em alguns cursos também, no formato de vocês montarem numa taça para servir de sobremesa, que fica muito legal. Por exemplo, esse copinho aqui que eu usei, vocês poderiam colocar, fazer camadinhas. Eu coloco. Com bico de confeitar, nesse caso, funciona melhor, tá? Quem tiver já um saco de confeiteiro, coloca esse creme de chocolate para ficar mais fácil de montar. Então aqui eu vou fazer com a colherinha mesmo, espalhar um pouquinho. Aí eu coloco mais um tiquinho não, coloco um pouquinho da cobertura, da caldinha, do coulis de frutas vermelhas, mais um pouco do mousse. Fruta. E mousse. Pode finalizar aqui com mais um pouquinho. Aí já coloco uma amorinha para enfeitar. E olha que gracinha que fica. Fica então as camadinhas de creme de chocolate, o coulis de frutas vermelhas. Então, para servir num jantar especial, uma sobremesa super bacana. E aqui a gente finaliza
a nossa taça, também com moranguinho, fruta com amora. E tá prontinho. Nosso creme de chocolate com coulis de frutas vermelhas, vegano, sem glúten, sem leite, só com ingredientes super saudáveis e funcionais, que vocês com certeza vão adorar. Muito bom, Rê. Bom, vocês viram que é uma receita bem simples, né? Na verdade, para ela não foi, porque ela que desenvolveu isso, com certeza ela quebrou muito a cabeça para chegar nesse resultado final, mas o resultado em si, para ela passar esse conhecimento para vocês, é muito simples, né? Tem alguma alguma dúvida que vocês queiram passar aí, pessoal? Dá uma olhadinha também no outro celular, se aparece alguma dúvida. Senão eu já vou falar mais uma dúvida que tinha aqui anotada e a gente já começa a falar um pouco de como vai funcionar o curso. Apareceu alguma aí? Nenhuma pergunta? A gente tem algumas outras aqui, não tem? Tem. Na verdade a gente já falou algumas que era do substituto dos ovos. Você já falou. Tem uma pergunta. Pode falar. O Mente Vivo está perguntando sobre o que pode ser usado no lugar do agave. Nessa receita, com as frutas vermelhas, eu acredito que o açúcar ele vai ficar mais neutro. Porque o melado ele tem um sabor, como eu disse antes, um sabor mais forte. Ele interfere no sabor das frutas vermelhas. Eu particularmente não gosto tanto, não que vocês não possam utilizar. Eu acho que fica mais neutro, um sabor que sobressai mais as frutas vermelhas, o agave, ou se não, um adoçante, que também é mais neutro, ou o próprio açúcar, um demerara orgânico, por exemplo. A validade, se dá para congelar. Dá para congelar eles separados. Então, se montar assim, depois ele acaba fermentando. Então, congela o creme de chocolate, congela a caldinha de frutas vermelhas e aí depois descongela para montar, por exemplo, quando precisar. No jantar ou quando for servir em casa mesmo. Teve uma pergunta anterior, lá no meio do processo, se fizesse na batedeira ficaria mais aerado. Sim, se você bater na batedeira, a tendência é ficar um pouco mais, mas não vai ficar aerado igual um mousse com ovos, com clara de ovos. Ele fica mais denso mesmo, mas ele vai ficar um pouquinho mais na batedeira, ele incorpora mais ar. Tem uma outra pergunta aqui que provavelmente vocês vão comentar já, é onde vai estar essa receita depois. Tá. Não, então, como eu falei, essa receita eu vou mandar por e-mails, como eu te falei, se cadastra no veganico.com.br, veganico com K, eu vou mandar esse e-mail essa semana ainda, mas amanhã eu faço um post, para quem segue a Rê no Cacau Vanilla, segue também o oficial veganico com K, que daí eu posto lá, ou talvez a Rê também poste, mas enfim, o oficial veganico com certeza eu vou postar, e aí eu coloco todos os detalhes lá, ok? Rê, essa aqui acho que na verdade também a gente já falou um pouco, mas só para deixar mais claro, o que você considera que não pode faltar geralmente na sua confeitaria vegana e funcional? Tá, legal. Ingredientes que eu uso assim como coringas em quase todas as receitas. Biomassa de banana verde. Por que eu gosto tanto da biomassa? Primeiro porque ela agrega um valor muito interessante nutricionalmente falando para as receitas, porque ela agrega fibras prebióticas que ajudam muito na nossa saúde intestinal e tudo mais, e ajuda muito a dar liga nas receitas, massa de torta, ajuda a incorporar, dar mais cremosidade para os recheios, cremes, nos bolos também ajuda a substituir o ovo, então é bem coringa. Óleo de coco eu uso em praticamente tudo, que é uma das gorduras que minhas preferidas, porque tem um sabor mais neutro, tem até agora o óleo de coco sem sabor, para quem não gosta desse óleo do gosto do coco. Então é uma gordura saturada
que é para quem não sabe, muita gente fala, mas é saturada. A gordura saturada do coco, ela é diferente da gordura saturada de origem animal. Toda gordura saturada de origem vegetal, ela tem um diferencial. Então, a do coco é uma cadeia média, então ela tem um metabolismo totalmente diferente da gordura saturada de origem animal. Então, ela ajuda até, contribui para a melhoria do perfil lipídico, então colesterol, triglicérides, ajuda a questão de controle glicêmico, então além de ter um efeito antifúngico, bactericida, então eu gosto bastante. Então bolos, tortas, eu uso bastante óleo de coco. E tem mais, castanha de caju, praticamente todas as receitas. Muita gente me questionou sobre os recheios, né? Então a maioria dos meus recheios e cremes eu uso castanha de caju crua, aí a gente precisa dar aquela... Triturada? Não, fugiu a palavra. Remolho. Fazer o remolho para hidratar, mas é um ingrediente que eu também uso bastante. Legal. Bom, acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vai falando. Enquanto isso, para a gente finalizar, vamos falar um pouco sobre por que a gente está aqui hoje. Na verdade, eu sou do portal Canal Vegânico, que é uma plataforma de cursos online. Para quem já não conhece, dá uma olhadinha lá. A gente já tem um curso online com o chefe André Vilan. Como eu falei para vocês no começo, eu não entendo nada de cozinha, apesar de ser vegano, né? Então eu sempre chamo alguém para dar cursos que seja uma pessoa que realmente entenda do assunto, né? Nesse caso, como era um curso de confeitaria, eu chamei a Renata, que ela já tem o Cacau Vanilla, que é uma marca vegana e funcional já desde 2013. Então ela, junto com o Canal Vegânico, a gente montou um curso online que a gente vai começar a vender a partir de hoje. Então esse vai ser o lançamento dele, ok? O curso ele vai ter vários módulos. A Renata vai explicar principalmente tortas. Ela vai falar um pouquinho depois das tortas que ela vai fazer, que ela já fez, na verdade. Então está gravado o curso, está pronto para lançar, tá? E esse curso ele vai ser com uma qualidade totalmente diferente do que vocês estão vendo aqui. Aqui nós estamos gravando através do celular. No curso vai ser uma qualidade totalmente profissional. São 4 câmeras, imagem HD, vai ter câmera em cima filmando ela, colocando todos os detalhes, entendeu? Então vai ser um curso realmente que a gente perdeu dias gravando, foi cansativo, intenso, digamos assim. Mas realmente a gente acredita que vai valer muito a pena. A Rê, ela já dá muitos cursos presenciais e ela tem no Instagram dela muitos comentários falando para ela ir para o Rio de Janeiro, para o Nordeste, mas ela não consegue ter essa agenda flexível porque ela também tem a marca dela que ela precisa ajudar na produção e na criação de novos produtos. Então ela só dá cursos em São Paulo. Aí surgiu a ideia realmente de dar cursos online para poder atingir o país inteiro, ou quem sabe uma pessoa que mora fora do país também que queira comprar, tá? Então, como eu falei para vocês, é um curso realmente que ela vai passar toda a experiência dela, com qualidade muito profissional, e é um curso para você que quer, sei lá, fazer uma receita em casa, para sua família, receber amigos, né? Ou também para quem quer empreender como você, porque essas receitas que você ensina, você também vende muitas delas para pessoas físicas ou também para empresas, restaurantes colocarem no cardápio deles, certo? Sim. Então a gente vai ter, no total, são 8 receitas. 3 receitas, dessas 8, 3 são receitas bases. Então eu ensino passo a passo como fazer a biomassa de banana verde, que muita gente tem dúvida. É algo bem simples, mas eu recebo muitas perguntas em relação a isso. Então eu mostro passo a passo como se fazer essa biomassa bem feita para usar depois nas preparações. Uma receita base de ganache de chocolate, que entra em inúmeras receitas também, é bem coringa. E os leites vegetais, tanto de coco quanto de amêndoas. Depois a gente entra para as receitas elaboradas de 5 tortas super funcionais, todas elas nesse conceito, sem glúten, sem leite, maioria sem açúcar, todas veganas, 100% veganas. E a gente aborda uma cheesecake de limão com uma compota de frutas roxas deliciosa, uma torta de maçã, com uma farofa crumble por cima, também incrível. Temos um fraisier, que é uma torta com morangos e um creme de peras com chocolate branco. E também a torta low carb, que é uma receita que muita gente pede. Manda uma receita low carb. Então é uma receita de chocolate para quem adora.
receitas bem chocolatudas. E também uma das minhas preferidas, que é a torta de chocolate com laranja e de anduia de amendoim, que é uma combinação perfeita. Todo mundo que consome, que prova essa receita, essa preparação, sempre não tem como não se render a essa combinação. Legal. E aí, se você quiser ver os detalhes do curso, eu vou falar um pouco mais sobre o curso aqui. Você entra lá também no site veganico.com.br, lembrando Veganico com K, que daí vai ter um botãozinho que você clica lá e vai direto para a página do curso, que vai ter todos os detalhes lá. Tá? Falando um pouco mais sobre o curso, além desses detalhes que a Rê falou, também ela fez um bônus, que seria a temperagem de chocolate. Explica Verdade. Um pouco o que é temperagem de chocolate, Rê. Verdade. No bônus eu vou ensinar como fazer a temperagem do chocolate, que nada mais é do que a gente esfriar esse chocolate para utilizar em enfeites e também para banho de bombons, casquinhas, cobertura de pão de mel e etc. Porque quando a gente derrete, igual a gente fez aqui esse processo de derreter o chocolate, ele fica numa temperatura alta, 45, 50 graus. Para que depois a gente consiga fazer aquela casquinha durinha do bombom, para que ele fique brilhante, ou até aqueles enfeites que eu uso bastante em cima das tortas, né, aqueles pedacinhos de chocolate que dão toda a diferença na finalização, a gente precisa esfriar o chocolate para ele depois cristalizar. Então eu ensino passo a passo como que a gente faz todo esse processo e também como a gente faz aqueles enfeites de chocolate para enfeitar todas as sobremesas. Legal. Além desse bônus de temperagem também, a gente tem um e-book, tá? Que vai ter as receitas que ela vai ensinar no curso. Aí tem lá o passo a passo, você pode imprimir para trazer para a cozinha, fica bem legal. E também a gente criou um grupo no Facebook, tá, pessoal? O grupo é muito interessante, porque vai ter eu e a Renata, então você consegue interagir, tirar algumas dúvidas com a gente, tá? Principalmente com ela, né? Eu vou estar como moderador lá, mas você vai ter um canal direto com a Renata de tirar dúvidas, e não só com a Renata, né? Com todas as pessoas que comprarem o curso, vão conseguir interagir. É muito legal que no curso do André, que foi de hambúrguer vegano, vendeu mais de 140 cursos, e o pessoal começou a interagir, mandando foto, mandando tipo, sabe, olha o que eu fiz hoje. Trocando as experiências, exato, né? Então isso é legal. muito legal, porque além de estar com a Renata lá, você vai também estar com pessoas que estão querendo crescer como você ou aprender de uma maneira geral, ok? Eu acho que é mais ou menos isso. Depois mais informações vocês podem entrar no site. Mais um detalhe importante. A gente tem uma garantia, tá? A gente confia no trabalho, que foi um trabalho que foi feito com muito amor, muito cuidado. Então você entra no site, você pode comprar agora. Se você não gostar, você pode devolver. Em 7 dias você pode devolver. Você não precisa explicar porque você não gostou. Você só manda uma mensagem e fala, olha, não gostei do curso. Por qualquer motivo, a gente devolve 100% do seu dinheiro, ok? E o mais importante de tudo, pessoal, esse curso vai ficar à venda apenas até terça-feira que vem, ok? Dia 29, às 11h59 em ponto, a gente encerra as vendas do curso. A gente não sabe quanto que vai vender, então, como a gente falou, a gente tem que dar atenção para as pessoas, responder perguntas, tem todo um trabalho assim, então a gente vende por um tempo e depois a gente fecha para conseguir dar atenção para essas pessoas. E aí a gente vai abrir uma outra turma, mas provavelmente vai ser só no ano que vem, tá? Então se realmente você quer aprender agora, eu sugiro que você compre agora, porque a próxima turma não tem data. Nós vamos abrir uma próxima turma, isso com certeza, mas não temos data correta para abrir, ok? É isso, o valor é 349, você pode parcelar em até 12 vezes, ok? No cartão ou no boleto à vista. Repetindo, veganico.com.br, veganico com K, tem um botãozinho lá, quero comprar o curso da Renata, você vai lá e aí você consegue ver todas as informações e já compra online. Comprando no cartão você tem um acesso imediato, tá? No boleto demora uns 2-3 dias para cair e compensar, então no cartão de crédito você na hora recebe um login com a sua senha, um e-mail com login e senha na verdade, e aí você já consegue ver as receitas hoje, já consegue fazer hoje se você quiser. Muito ok? bem. Então é isso, gente. Lembrando que é um curso extremamente profissional, mas isso não quer dizer que você em casa que não entenda nada de cozinha não vai conseguir fazer, porque a Rê, ela é bem cuidadosa, ela explica o passo a passo, e o pessoal aí que está por trás segurando as câmeras,
que nos ajudou bastante. Estão mostrando cada detalhe das tortas, então realmente é um curso que vale a pena. E mais uma vez... Com certeza vocês vão conseguir aplicar em casa, Exato. mesmo quem realmente não tem muita afinidade com a cozinha. Pode falar. O acesso é limitado? Ah, sim. O acesso, na verdade, por contrato a gente coloca que o acesso é de 1 ano, tá? Então você pode comprar hoje e usar por 1 ano. Mas geralmente o acesso ele fica livre até para mais de 1 ano, tá? Mas acho que 1 ano já é bem suficiente para você realmente aprender e colocar em prática tudo que a Rê vai ensinar para vocês. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida também a gente está no Instagram, aí vocês podem mandar mensagem e a gente responde por lá, ok? Lembrando que tempo limitado. E é isso. Obrigado por terem assistido e obrigado, Rê, mais uma vez por estar com a gente também. Obrigada a vocês, obrigada pessoal, quem nos acompanhou, foi um prazer dividir aí com vocês essa receitinha e todas essas informações e qualquer dúvida a gente está super à disposição. Boa, vamos comer agora. Já pega uma colher aí. Bora provar? Cadê?